Amém. Meus irmãos, graça e paz. Amém. Amém. Graças a Deus por mais um dia, uma noite na presença do Senhor, para juntos nós engrandecermos ao seu santo nome. Eu vou pedir que os irmãos abram a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, dando seguimento à nossa exposição bíblica. Filipenses capítulo 2, nós vamos ver a seção dos versos 12 ao verso 18, e quero trabalhar o tema dessa noite, o momento em que a alegria nos surpreende. O momento em que a alegria nos surpreende. Nós colocamos esse tema lá no grupo do Betel Music, e louvar a Deus pela coerência, dos cânticos. Como é bom nós cantarmos a palavra de Deus. Vou ler na versão NAA. Filipenses 2, 12 ao 18, os irmãos acharam? A palavra de Deus assim o diz: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra de Deus. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e servo da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Como nós estamos fazendo uma série expositiva sobre a teologia do contentamento, Cristo é tudo que nós precisamos. Nesta sessão, Paulo ele vai abordar sobre a alegria que nos surpreende, olhando dentro de uma perspectiva de desenvolvimento da salvação. E o capítulo 2, a partir do versículo 12, na verdade, Paulo ele vai trazer mais uma exortação prática à luz da santidade e unidade na fé. E o que ele vai desenvolver agora, relacionada à igreja de Filipos, é o contexto de olhar para o capítulo 2, do 1 ao 11, a ideia de um Cristo humilde que veio em obediência. E ele olha isso a partir do versículo 1 do capítulo 2 ao versículo 11. E nesta sessão, Paulo ele vai falar e discutir sobre ideias diárias, a qual nós precisamos desenvolver a salvação. Cristo já nos salvou, já temos a salvação, fomos redimidos, lavados pelo seu sangue. Contudo, nós temos que desenvolver aquilo que o Senhor ele já aplicou em nós por meio do Espírito Santo. E os versos 12 ao verso 18 vai apontar para este desenvolver da salvação. Desenvolver a salvação tem a ver com uma vida de temor, obediência e sem murmurações. É isso que Paulo vai abordar nesta sessão. Por fim, ele vai dizer que a nossa luz tem que brilhar dentro de uma geração ou mundo corrompido. O sentido aqui é o de Mateus 5:16, que eu citei até hoje pela manhã em reunião. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está
nos céus. Então Paulo ele vai trazer alguns pontos chaves. E um deles aqui é a ideia de olhar para a humildade de Cristo, a expressão do versículo 12, né? Assim, pois, o sentido aqui é conectar-se ao hino do capítulo 2, o versículo 1, que é o cântico do kenosis, né? O Cristo que veio, ele deixa temporariamente, né? A sua glória vem em obediência e é obediente até morte de cruz. E Paulo ele olha agora para tudo que aconteceu no versículo 1 ao versículo 11 e aponta para a ideia de obediência e entra em um contexto de submissão à vontade de Deus. É nesse ponto que a gente tem que desenvolver a salvação. E a salvação em questão aqui, irmãos, não se trata de ganhar a salvação por obras, mas a salvação que ele aplica aqui é desenvolver em um contexto de plenitude. Aqui é aquilo que nós chamamos de pleroma. Então aqui é um tempo pleno. Aqueles que receberam já esta salvação têm que a pôr em prática através de quê? Através da santificação e do serviço. Temos que olhar para a obra de Cristo, olhar para aquilo que Cristo ele executou no versículo 1 ao versículo 11. E aqui Paulo ele vai chamar a atenção para o sentimento de responsabilidade humana, soberania de Deus, elas vão andar juntas. E é nesse ponto, meus irmãos, que o versículo 3 vai destacar um Deus a quem realiza tanto o seu querer, como realizar segundo a sua boa vontade. Os pontos aqui que Paulo vai desenvolver, ele traz essa ordem. E a ordem aqui é aquilo que eu vou chamar de uma ordem de suporte. Por isso que ele destaca a alegria como o testemunho em meio à crise. Ele vai destacar a alegria como oferta. A sua vida já está sendo oferecida como libação. Ele entende que mesmo sendo ameaçado de morte, assim como ele logo vai estar na sala da antemorte, porém, ele olha o bem-estar da congregação, ele olha o evangelho, ele olha a sublimidade, ele olha a plenitude. Por isso que mesmo em meio a todo esse contexto, Paulo ele é envolvido com uma alegria que o surpreende em tempos de crises e aflições existenciais. Esses pontos, eles são perceptíveis. Por isso que o resumo desse contexto trata-se de uma união entre graça e o esforço humano. O sentido aqui é, o crente, ele tem que manter o foco na santidade relacionada a Deus e ao testemunho. E fazendo isso sem murmuração. Por isto, irmãos, que o versículo 12, o apóstolo, ele vai dizer: assim, meus irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a salvação com temor e tremor. A ideia aqui é olhar, o destaque é esta tensão entre a responsabilidade do homem dentro dessa perspectiva de salvação, a qual nós já a recebemos. A ação de Deus, nós sabemos que ela é soberana. E aqui ele nos chama a atenção para quê? Para um Deus que opera esta salvação com temor e santo tremor. Cristo já nos salvou. Cristo continuará nos salvando. E o sentido aqui não significa apenas conquistar algo dentro de uma perspectiva meritória. Paulo está chamando a igreja de Filipos a viver em obediência. Não adianta dizer que temos a salvação. Somos salvos em Cristo se a minha conduta diz completamente
o contrário. Desenvolver a salvação na perspectiva do versículo 12 é saber que Deus é aquele que opera. É Ele quem capacita-nos a desenvolver esta tão grandiosa salvação. E o autor dos Hebreus, ele vai dizer: como escaparemos nós de uma tão grande salvação? O versículo 12 aponta para a graça divina como o fundamento da perseverança. E ontem eu falava em uma exposição bíblica e disse exatamente isto, que a graça de Deus é ela quem nos capacitará a cumprir todos os desígnios da palavra de Deus. É esta graça que está sobre nós. E o versículo 12, Paulo, ele usa um verbo imperativo. Para quê? Para mostrar-nos que nós temos que continuar. A ideia aqui é de continuidade. O sentido aqui é: continuem trabalhando a salvação que há em vocês. E como a gente faz isso? Temos que olhar esta objeção direta, temos que olhar esta salvação, temos que entender esse processo de salvação. Paulo não está falando de justificação, mas aqui ele fala de santificação. Por isto, que nas cartas paulinas, ele vai dizer que nós temos que andar em uma maneira de santidade em toda a nossa maneira de viver. A vontade de Deus é esta: a vossa santificação, que vos abstinheis da prostituição. E Paulo, irmãos, ele é enfático, porque o verbo imperativo aqui aponta para uma vida de reverência diante de um Deus, não em um contexto de pavor servil. Deus não vai, nesse sentido aqui, apavorar ou forçar a ninguém a submeter-se à sua vontade, até porque é Ele quem está operando, é Ele quem está agindo, é o Espírito Santo que está aplicando, é o Senhor que está conduzindo. A ênfase aqui, a ordem está relacionada a uma salvação que precisa ser desenvolvida na prática. É como eu falei, não adianta eu dizer que sou salvo, porém a minha conduta ser herege, completamente oposta àquilo que eu digo que eu professo. E Paulo, nessa sessão, ele traz essa ênfase: temor e tremor. Ele nos chama a atenção para uma vida de consciência, olhar para a santidade de Deus com seriedade. O Evangelho, ele tem que ser encarado com toda a seriedade. Temos que olhar dentro dessa perspectiva, porque ele olha para o versículo 13 e aponta-nos este equilíbrio, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. É isso que nós chamamos de sinergia, para demonstrar que o crente trabalha, mas Deus também trabalha. Você precisa fazer sua parte. Deus já fez tudo perfeitamente. O sacrifício foi único de uma vez por todas. Mas nós temos que cooperar. Cooperar nesse sentido é uma vida de santificação. É uma vida de busca. E isso nos traz aplicações para a nossa vida diária. Não é a questão de somente professar a fé. É necessário desenvolver este caráter, e Paulo está chamando a igreja para uma vida de obediência diária. Irmãos, eu disse ontem na exposição que a vida cristã é um dos maiores desafios, porque todos os dias nós temos que lutar contra o nosso próprio eu, contra a nossa própria vontade.
Pois se nós formos observar, nós entendemos de uma forma que a nossa carne, ela milita contra o espírito contra a carne, e a carne quer folgar, descansar. Mas Paulo nos chama a uma intensidade de consciência. Responsabilidade tem a ver com dependência. O crente precisa se esforçar. Ele precisa dar continuidade. Ele precisa entender que o fruto do Espírito nessa perspectiva tem a ver com a própria ação de Deus por meio do Espírito, capacitando a cada crente a cumprir a vontade de Deus. Se fosse por mim e por você, certamente nós não estaríamos nem aqui. Mas o Espírito Santo, ele nos convenceu a estarmos aqui. O sentido de dar continuidade é olhar para o santo temor, olhar para a reverência. Por quê? Paulo, ele nos traz uma aplicação e eu quero trazer para vocês. A aplicação seria esta: em tempos de banalização da fé, o texto nos lembra que a vida cristã, ela deve ser vivida com muita reverência e seriedade sobre tudo. Nesse ponto aqui, irmãos, ele olha para a comunidade, ele olha aqui para o sentido plural, mostrando que a santificação, além de ter a ver com a responsabilidade do homem buscando, mas também ele olha para a ideia de coletividade. É nesta perspectiva que o versículo 13 aponta para um Deus que traz um contraponto e ordena que os crentes, eles desenvolvam esta tão grande salvação. E aqui eu concordo com William Hendricks, né? Quando ele olha para esse texto, ele diz que todo esforço humano na santificação só é possível porque Deus mesmo está operando no crente. E esse Deus que vai continuar operando no crente, por isso que o versículo 13 ele diz que Deus é o que opera em vós, tanto o seu querer, como também o seu realizar, segundo a sua boa vontade. E aqui, irmãos, ele vai nos mostrar que há uma introdução. Ele introduz aqui a razão, ele olha para o santo mandamento. O sentido aqui de Deus operando internamente em cada crente. É esse Deus que opera em nós. Paulo ele usa um particípio para mostrar que nós somos aqueles que precisaremos dar continuidade à vontade de Deus, tendo uma busca plena dele. Não é apenas no domingo, não é apenas nas quartas-feiras. Deus nos chama para dar continuidade. O sentido que Paulo vai usar aqui em vós indica algo que é interno. É Deus operando na nossa mente, Deus operando no nosso coração. O sentimento de Paulo aqui o querer, o agir, abrange o quê? A disposição de Deus em ação conjunta com o crente. E Deus ele nos chamou para isto, para cumprirmos a sua vontade. E nós temos que ter esta motivação, mas essa motivação ela é aplicada pelo Espírito Santo. É Ele quem vai nos conduzir, é Ele quem vai nos guiar. Por isso que o Deus que está operando em nós, segundo a sua ação, segundo a sua boa vontade, nós temos que olhar o crente recebendo força, mas não dele próprio. É o próprio Deus que vai o capacitando. O sentido aqui é mostrar que todo crente, quando ele está em obediência, esta obediência não vem dele, vem de Deus. É o Senhor quem opera. Deus como soberano nesse ponto aqui, meus irmãos, Ele usa exatamente essa ideia de que o homem não tem mérito nesse agir. O agir de Deus aqui é o fruto de fato da graça.
É aquilo que nós chamamos de graça eficaz. E a graça de Deus é ela quem transforma o nosso coração. A graça eficaz de Deus, ela sustenta a vida do crente. Eu quero, nessa noite, dizer para vocês que é essa graça que vai nos sustentar até o dia de Cristo Jesus. Essa graça que está sendo aplicada, a vontade de Deus, a boa vontade de Deus, Ele olha para esse beneplácito soberano. E aqui, meus irmãos, nós temos que olhar o verso 14, quando o apóstolo Paulo, ele diz: façam tudo sem murmurações e nem discussões. Interessante, porque ele vai seguir o fluxo. Paulo está olhando para a ordenança dos crentes. Ele novamente olha para o versículo 12. E ele está dizendo: desenvolvam a salvação que vocês já têm em Cristo. Desenvolvam com maestria o sentido de fazer tudo sem murmurações e nem contendas. O sentido aqui é este: nós somos exortados a uma vida de santidade comunitária, e isso deve ser manifesto em um contexto de plena humildade. Fazei tudo sem murmurações e contendas, meus irmãos. O destaque aqui é termos atitudes. Atitudes aqui é vista dentro de um contexto comunitário, sem murmurações contra Deus. O sentido de fazer tudo sem murmurações e contendas, ele nos mostra que precisamos trabalhar sem disputas. Quem faz melhor? Quem executa melhor? O sentido aqui que Paulo vai usar para murmurações e contendas é este. Mas precisamos olhar que nós fomos chamados não para discutirmos quem faz melhor. Fomos chamados para uma vida de desenvoltura, desenvolver a salvação. Neste ponto aqui, temos que olhar dentro de uma perspectiva, além de ser comunitária, a igreja deve refletir a humildade de Cristo do capítulo 2, 5 ao 11. Precisamos olhar para este cântico. E nós, que temos uma pegada mais reformada, olhamos esse texto à luz do Espírito Santo, transformando o quê? As nossas ações. Irmãos, como Deus, Ele sabe trabalhar. Deus é aquele que transforma as nossas ações. Às vezes, a gente pensa em fazer de alguma forma, e na perspectiva eterna, Deus quer fazer de outra forma. Às vezes, Deus vai precisar contrariar a lógica. Às vezes Deus vai precisar reconduzir de forma completamente diferente, fazer tudo sem murmurações e contendas. Nessa perspectiva reformada, é Deus mudando as nossas ações, bem também como as nossas disposições e ação do nosso coração. Por isto, que a murmuração aqui é um sinal negativo. E qual é o sinal negativo desta murmuração? É um sinal de incredulidade. Israel caiu no deserto. Por quê? Porque murmurou. Israel foi submetido ao jugo porque murmurou. Israel entrou em um lapso de contenda, porque o fruto do coração dos israelitas eram orgulhosos. Eles olham agora para o seu próprio orgulho. E Deus precisou abater a Israel no deserto. Quem entrou na terra? Josué e quem?
Caleb, porque eles olharam a terra. Os gigantes de Anaquins estavam por lá. Os espias cumpriram o seu papel. Outros murmuraram e disseram: a terra, ela é boa, porém há gigantes lá. Mas temos que olhar, meus irmãos, dentro dessa perspectiva de contenda como fruto de orgulho. E Paulo, ele nos chama a atenção para uma vida transformada por Cristo. Aí eu pergunto para vocês: Deus lhe salvou? Então, se Deus lhe salvou, a sua vida tem que condizer com a vontade dEle. Se a minha vida, se a sua vida não demonstrar fruto, Deus não nos salvou. Salvação tem a ver com a vida transformada. Por isso que em Mateus 3, ele vai dizer que o machado está pronto, está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não produzir fruto, ela é cortada. E João o Batista vai dizer: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O sentido ali no grego é: produzam frutos que comprovem verdadeiramente que você é mudado. Então, irmãos, isso vai ser demonstrado na nossa vida prática. Aí ele dá continuidade: após mim vem um que é mais poderoso do que eu, o qual eu não sou digno de desatar-lhes as alpacas dos seus pés. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Depois a gente discute isso aí no campo teológico, tá bom? Mas ele vai dizer que nós precisamos entender que o machado está lá, está posto na raiz das árvores. E toda árvore, de fato, que não produz fruto, o que é que acontece? Ela vai ser cortada e lançada onde? No fogo. E que fogo é aquele ali de Mateus 3, 11 e 12? A minha compreensão é o inferno. E nós precisamos entender uma coisa, meus irmãos, que o Senhor, Ele nos chama para produzir frutos que comprovem que, de fato, nós temos uma vida transformada. Ele certamente nos salvará. Por isso que eu trago para vocês que a ideia é uma vida comunitária saudável. Igrejas, famílias, elas devem cultivar a gratidão. E cultivar essa gratidão tem a ver com uma vida de não murmuração. Vejamos que Israel pressionou a Moisés. Quando a gente olha o capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, Moisés, ele é pressionado a ferir a rocha em desobediência na segunda vez. Quem era a rocha? O próprio Cristo. E por causa disto, o Senhor, Ele teve a tratar com Israel. E assim, meus irmãos, é a nossa vida. Nós precisamos entender de uma coisa, que a nossa jornada, a nossa vida aqui, ela tem que ser, além de para a glória de Deus, não viver uma vida de murmuração, que é sinônimo de incredulidade. Unidade versus diversidade, precisamos evitar alguns pontos. Evitar, nessa perspectiva, as disputas internas. E aqui Paulo ele é categórico, porque ele olha para o testemunho da igreja. A igreja foi chamada a testemunhar neste mundo depravado. O mundo está em colapso. E Deus nos chama a testemunhar, a termos uma vida de santificação prática. O sentido aqui não basta apenas observar ou ter contato com a doutrina, mas é preciso ter atitudes corretas para com Deus. E o verso 14 aponta para esta realidade. Verso 15, ele vai dizer: para que sejam irrepreensíveis, puros,
filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. O verso 15, meus irmãos, Paulo ele olha para o propósito da santificação prática, que todos os crentes foram chamados a testemunhar o evangelho no mundo corrompido. O sentido aqui é o que já foi citado, e precisamos olhar para o verso 14. O mundo jaz no maligno, o mundo jaz em trevas, e Paulo ressalta o propósito da vida cristã. Qual é o propósito da vida cristã? É o testemunho público. Ele olha para essa perspectiva, ele olha os Filipos como luzeiros em um contexto de trevas. É nesse ponto que Paulo ressalta a graça de Deus sendo manifesta na igreja. Por isso que ele vai usar a metáfora dos luzeiros. Para quê? Para apontar a vocação missional da igreja. Nessa perspectiva, quando Paulo diz que nós fomos chamados como luzeiros, ele usa exatamente essa metáfora para demonstrar o apontamento desta vocação. Assim como a igreja de Filipos foi vocacionada, nós também fomos chamados como luzes e precisamos refletir a luz de Cristo, de acordo com João 8:12, quando ele diz: Jesus de novo disse-lhes: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Cristo nos chamou como luzeiros para cumprir o propósito vocacional, a missão de Deus. E nesse ponto, e nessa perspectiva, precisamos perseverar como crentes, firmes no propósito. Meus irmãos, sejamos firmes no propósito pela qual Deus nos chamou neste mundo de pleno secularismo. E aqui é interessante observar que o secularismo muitas vezes tem nos distraído da vontade de Deus. A gente precisa pontuar alguns elementos. Precisamos olhar o reino de Deus, viver de forma íntegra, dentro de um ambiente hostil, que Paulo está olhando para o seu próprio contexto e olhando o sentido desta santidade visível. Não basta apenas evitar o pecado, mas ele nos chama a atenção para positivamente brilhar, não no sentido de você ser a estrela, mas revelar o evangelho de Cristo. A missão aqui é de evangelizar. O instrumento aqui é o evangelho que deve ser proclamado. Versículo 16, Paulo ele vai concluir o raciocínio do versículo 15, do versículo 14, quando ele nos traz a ideia de entendimento, olhando a centralidade das Escrituras, a santificação prática, o resultado do testemunho fiel. Paulo vai dizer que isso vai produzir alegria. Então essa alegria ela vai nos envolver, vai nos surpreender quando nós colocarmos toda a base do Evangelho em evidência. É nesse ponto aqui, meus irmãos, que precisamos olhar a doutrina da perseverança dos santos, até o dia de Jesus Cristo. Ele olha para a consumação, ele olha para a escatologia, ele olha para o dia do Senhor, e agora ele olha uma glória que há de vir, e isso deve motivar o nosso coração. Por isso que o salmista disse: nós temos que servir ao Senhor com alegria e apresentarmos diante dele com cânticos. Versos 17 e 18, Paulo ele vai concluir a perspectiva pastoral dele. Ele vai apresentar aqui ele mesmo como uma oferta de libação. Logo, logo ele vai partir para estar com Cristo. E agora ele olha esse texto dentro de uma perspectiva de alegria. Ele olha para o sentimento de serviço, mesmo em meio ao sofrimento, Paulo está servindo. Porque ele entende a expressão do contentamento
E a igreja do Senhor, ela tem que ter esse mesmo sentimento, ela tem que estar envolvida com o ministério, ela tem que estar envolvida dentro dessa coletividade, olhando o contexto cultural, olhando a adoração que deve ser contínua. E é aí que a alegria, ela vem fluindo de uma forma tremenda, mesmo que as circunstâncias se nos apresentem adversas. Aí Paulo exorta a igreja de Filipos a manter-se fiel e alegre. Nessa noite, irmãos, sobretudo, se alegre no sofrimento. A ideia aqui de Paulo é esta, que a verdadeira alegria do crente não depende de circunstâncias favoráveis. Paulo, ele olha para o serviço. Ele olha para aquilo que ele recebeu do Senhor. Ele olha para a sua vida como um culto, como uma libação, como uma oferta. Ele olha para a sua vida como um ato de fé. Ele olha para o serviço. Ele olha para a liturgia. Ele olha diante de Deus e as circunstâncias não vão o deter. Finalizo por fim dizendo que o verso 18 nos convida a essa mesma alegria. O verso 18 nos chama a atenção, além de uma santificação individual, nos chama a atenção para a ideia de comunidade, nos chama a atenção a ler a expressão de comunhão dos santos. Esta alegria, ela deve ser mútua. Esta alegria, ela tem a ver com o sacrifício no serviço cristão. E aqui, irmãos, a alegria de Paulo, ela não é superficial. Ela é uma alegria em saber que ele tem a certeza da providência divina. Paulo entende que tudo está cooperando. O imperativo desta alegria nos mostra que é um dever espiritual. Todo o crente, não apenas em um momento de emoção, mas ele nos chama para uma vida de espontaneidade, ele nos chama para uma vida de devoção plena. Que a igreja local seja inundada por este sentimento de alegria em servir a Cristo. Mesmo que as circunstâncias elas queiram nos levar para trás, mas entenda que assim como Paulo teve a sua vida como libação, como oferta, a igreja ela tem que ser motivada por esta exortação e cumprir o aspecto pela qual ela foi chamada. Deus lhe chamou. Por isso que você tem que estar firme no propósito.